Você já se sentiu como se o mundo estivesse em uma frequência completamente diferente da sua? Talvez você seja aquela pessoa que, como já falamos por aqui, simplesmente não suporta barulhos altos, luzes muito fortes ou ambientes caóticos. Ou talvez você sinta que as interações sociais são um quebra-cabeça que todo mundo parece entender de forma instintiva, menos você. Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho e não há nada de errado com você. Muitas vezes, essa sensação de desconexão tem uma explicação neurobiológica profunda. Aqui no Engrenagem Psíquica, nós vamos mergulhar na neurociência e na psicologia por trás do autismo na vida adulta e entender por que descobrir isso mais tarde na vida pode ser a chave para a sua paz mental. Quando ouvimos a palavra autismo, é comum a sociedade imaginar imediatamente uma criança. Mas o transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento que acompanha a pessoa por toda a vida. A grande questão é que, em níveis de suporte mais leves, milhares de pessoas chegam à fase adulta sem fazer a menor ideia de que estão no espectro. Os sinais na vida adulta podem ser mascarados por anos de esforço exaustivo para tentar se adaptar. Mas como podemos identificar isso no dia a dia? Primeiro, a dificuldade de comunicação. Não estamos falando de não conseguir falar, mas de uma dificuldade em ler nas entrelinhas. Entender ironias, falas abstratas, duplos sentidos ou até interpretar a linguagem não verbal do outro pode ser extremamente cansativo. Em segundo lugar, existe a rigidez comportamental. O cérebro no espectro busca previsibilidade para se sentir seguro. Mudanças repentinas de planos, quebra de rotina ou ter que pensar de modo flexível sob pressão geram muita ansiedade. E claro, a sensibilidade sensorial. Lembra da nossa conversa sobre a intolerância extrema a barulhos? Muitos adultos autistas têm uma tolerância baixíssima a estímulos sensoriais. O barulho do trânsito, etiquetas de roupas, muita iluminação ou lugares cheios podem causar uma sobrecarga física e mental avassaladora. Por fim, temos o hiperfoco. É aquele interesse restrito, profundo e quase inesgotável por um tema específico. Isso, inclusive, faz com que muitos adultos com TEA sejam profissionais brilhantes e tenham um desempenho acima da média em suas áreas de interesse. Mas o que acontece lá dentro da nossa mente? A ciência nos mostra que o cérebro de uma pessoa autista funciona de uma forma fascinante. Estudos recentes apontam que o processamento de informações nesse cérebro é assimétrico. Em situações que exigem o uso rápido de habilidades sociais ou leitura de múltiplas intenções emocionais, o processamento costuma ser mais lento e custoso. É por isso que uma simples festa cheia de gente desconhecida drena toda a energia social. Por outro lado, quando o assunto envolve lógica, detalhes concretos e fatos, o cérebro autista dá um show. A percepção de detalhes é cirúrgica, a memória para estatísticas é excelente e a interpretação dos fatos é direta, sem viés emocional. É um processamento sequencial e altamente analítico. É exatamente por pensar fora da caixa social padrão que muitas mentes autistas lideram avanços incríveis na tecnologia, nas ciências e nas artes. Aí você me pergunta, se cheguei até aqui sem saber, por que buscar um diagnóstico agora, na vida adulta? E é aqui que entramos em um ponto crucial da nossa maturidade emocional. Muitos adultos chegam à terapia carregando décadas de angústia. Eles cresceram sentindo-se desajustados, sem entender o porquê de terem tanta dificuldade em coisas que parecem fáceis para os outros. Essa falta de respostas, somada ao esforço constante para fingir ser neurotípico, o que chamamos de mascaramento social, é a receita certa para o desenvolvimento de ansiedade crônica e depressão profunda. Receber o diagnóstico na vida adulta é, antes de tudo, libertador. É a oportunidade de compreender suas limitações sociais e parar de se punir por elas. Quando você entende como a sua própria mente funciona, você constrói relacionamentos muito mais saudáveis, aprende a evitar os gatilhos que te esgotam e começa a tratar a si mesmo com muito mais autocompaixão. Hoje, o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental divide o TEA em 3 níveis, baseados na quantidade de suporte que a pessoa necessita. O nível 1, leve, onde a pessoa precisa de algum apoio para lidar com interações sociais e inflexibilidade, mas mantém bastante autonomia.
A imensa maioria dos diagnósticos tardios está aqui. O nível 2, moderado, que exige um apoio substancial para a comunicação e rotina. E o nível 3, grave, onde o apoio necessário para as atividades da vida diária é muito substancial. E como lidar com tudo isso? Não estamos falando de cura, pois autismo é uma condição neurodivergente, não uma doença. Estamos falando de qualidade de vida. A psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental, é essencial para gerenciar o estresse e desenvolver habilidades de enfrentamento. A terapia ocupacional é fantástica para quem sofre com as sobrecargas sensoriais de sons e luzes, e às vezes o suporte com medicamentos ajudará a tratar as comorbidades, como a ansiedade ou o TDAH. Viver anos sem se entender é como tentar caminhar por um labirinto de olhos vendados. Se você se identificou com os sinais que conversamos hoje, o primeiro passo é buscar uma avaliação com um psicólogo, psiquiatra ou neuropsicólogo especializado. Aprender como a sua mente funciona é o maior passo para o seu desenvolvimento. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuarmos desbravando a mente humana juntos. Deixa o seu like e me conta aqui nos comentários. Você já sentiu que o mundo ao seu redor estava barulhento ou confuso demais para você? Um grande abraço, cuide da sua mente e até o próximo vídeo.